Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo este vídeo. Nós vamos falar sobre eletricidade e nós vamos entrar na área da eletrostática, né, o conteúdo de eletrostática. Então, o que seria a eletricidade, certo? Os raios, como que eles se formam, a garrafa de Leyden, né, que ela armazena cargas elétricas, que foi um propulsor dos capacitores. A gente vai falar de baterias que armazenam energia potencial elétrica. Então, pessoal, toda essa parte aqui, ó, é o que a gente vai trabalhar, ó: eletrização, força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico, trabalho de uma força elétrica, condutores em equilíbrio eletrostático, e o capacitor, que é um dos componentes utilizado na área da eletrônica, que no caso surgiu da garrafa de Leyden, o capacitor, ok? Tá? Muito importante, tá, que vocês assistam um documentário sobre a história da eletricidade, a parte 1, a faísca, ok? Tá no YouTube, esse documentário vocês têm acesso no YouTube. Muito importante assistir todinho para tentar entender o princípio, né, da eletricidade. Para a gente falar de eletrização, né, nós vamos falar na aula de hoje sobre eletrização, né? Todos os corpos eles podem se eletrizar, o papel, a caneta, porque como que são os materiais, né? O âmbar, na verdade, a história ela surgiu justamente com essa amostra de âmbar. Aqui tem uma amostra de âmbar, né? É uma resina fóssil, certo? De vegetal, que nem o pinheiro, a araucária solta aquela resina. Então as árvores soltavam as resinas e que formavam fósseis. O âmbar ele era atritado com pele de animais, e ele puxava pedacinhos de folhas na época. Os gregos eles faziam esses experimentos com o âmbar, certo? E o âmbar, se a gente olhar para a estrutura molecular dele, ele não é muito diferente do plástico, porque são hidrocarbonetos e hidrocarbonetos, certo? Isolante e isolante, certo? Tá? Para a gente compreender melhor o que seria a carga elétrica, eu tenho que falar da carga elétrica. O que seria, né, a carga elementar, que é representado por esse E aqui. A carga elementar, tá, ela tem um valor e ela é de menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. O C significa coulomb, certo? É a unidade de carga elétrica. Mas ela é de mais ou menos, certo? Então, se eu falar da carga de um próton, a carga é mais. O próton tem a carga positiva. Aqui nós temos um modelo atômico, ó. Um núcleo atômico que é composto por prótons, que são os laranjinhas, nêutrons, os azuis. Claro que isso é uma representação, pessoal. Não é bem assim que funciona o átomo, né? É um modelo. Isso é um modelo tentando representar. E cada elétron, ele está em torno de uma parte da eletrosfera girando em volta, ó. E ele tem uma carga negativa. Cada elétron tem uma carga negativa de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb, certo? Quando a gente atrita um objeto com material, o que a gente pode fazer? Arrancar elétrons, certo? Ou fornecer elétrons. Então posso adicionar um elétron nessa camada atômica ou tirar um elétron nessa camada atômica. Se eu tirar um elétron, vai permanecer uma carga do próton de 1,6
na menos 19 coulomb. Se eu fornecer um elétron, vamos dizer que eu adiciono mais um elétron menos aqui, ó. Eu atritei e forneci mais um. Ele está nêutron, ele tem o mesmo número de prótons e de nêutrons. Se eu fornecer, ele fica com carga negativa de 1,6 na menos 19 coulomb, certo? Para a gente tentar entender isso aqui, a gente vai ter que aprender a trabalhar com notação científica. Infelizmente, pessoal, nossa próxima aula, agora, próximo vídeo, vai ser sobre notação científica que eu vou ter que explicar, tá? Vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar que eu tenho um objeto aqui, ó, tá? Que ele tem o mesmo tanto de cargas positivas e o mesmo tanto de cargas negativas. Ó, 3 cargas positivas e 3 cargas negativas. Então eu atrito um objeto aqui com ele, né? Atrito e faço com que ele, após a eletrização, ele fique com essa configuração aqui, ó. Mais, menos, menos, certo? E mais. Ou seja, ele perdeu 3 elétrons, ó. O que aconteceu aqui, ó? Perde 3 elétrons. Qual vai ser o valor dessa carga elétrica aqui? A carga elétrica, que é representado por Q, certo? Ela é o número de elétrons N multiplicado pela carga elementar, certo? Então, olha só, a carga elétrica vai ser igual o número de elétrons. Eu até vou botar aqui, ó, Q carga elétrica. O E eu já botei que é a carga elementar. E o N, ele é igual ao número, N igual número de elétrons que se perdeu, certo? Então, na verdade, ó, se eu substituir aqui, ó, ele perdeu 3 elétrons, certo? Ó, ele perdeu, ele ficou com 3 carga positiva. Se o meu N é 3, eu vou multiplicar a carga elementar E, ó, o E é esse valor aqui, e se ele perder